Saudar todos essa noite com a paz do Senhor. Hoje, sábado, vamos falar mais um pouco de Deus. Porque enquanto a gente descansa, há um ditado que a gente carrega a pedra. Então vamos continuar naquela função que nós sempre estivemos fazendo. Aquilo que agrada aos olhos de Deus, que Deus possa fazer com que nós venhamos na noite de hoje aprender um pouco mais de Deus. Hoje vou ser breve, não vou ser muito, vou diminuir muito o tempo. E a leitura começa em Mateus 5, versículo 3, onde diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós já ouvimos essa palavra muitas vezes. E ela dá um entender: bem-aventurado aos pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Essa palavra, mais uma vez, ela vem ser aplicada em várias outras palavras, não da mesma forma, mas com o mesmo sentido. O Senhor veio para os perdidos, não existe. Sem a possibilidade de Jesus na nossa vida, é impossível, de certa forma, nós servirmos a Deus. Hoje é sábado, um dia abençoado. Então, por isso, a leitura de hoje é 5, versículo 3, que diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Por que o Senhor fala assim? Ele fala assim porque ele tem certeza que o alvo dele é você e eu, que não tínhamos de maneira nenhuma a possibilidade de estarmos hoje servindo a Deus. Nem de forma alguma, se Jesus não passa pelo processo da cruz para pagar esse preço por nós, que éramos pobres de espírito, de maneira nenhuma nós estaríamos hoje com esse direito estabelecido sobre nossa vida, desde que haja posição, desde que haja arrependimento e reconstrução de muitas coisas na nossa vida. Deus, quando nós nascemos, nós não nascemos com a finalidade de sermos homens e mulheres derrotados. E eu noto que a maioria de nós que servimos a Deus vivemos uma vida terrível. E o Senhor diz: tudo eu fiz. E Ele não veio para repartir nada. Ele deixou isso aqui na terra para que você possa usufruir de tudo que Deus pode abrir as portas para a minha vida e para a tua vida. É esse o grande dilema nos dias atuais. Estamos correndo de um lado para o outro e não estamos nos ligando ao real propósito, que é servir a Deus. Se nós servirmos a Deus, Deus vai abrangindo as coisas na nossa vida, Ele vai ganhando campo, espaço dentro de cada um de nós e concluindo com muita força tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração. Tem possibilidade de um crente ser rico, pastor Zé Carlos? Claro que sim, por que não? Rico das duas formas. Quem foi Salomão? Quem foi Jó? O próprio Abraão. Então todos esses homens foram alcançados por Deus, tinham intimidade com Deus e não viviam uma miséria como a gente vê nos dias atuais. Veja o que Deus diz aqui em Isaías 62, versículo 2, a minha Bíblia é um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir. Por que Deus não pode te dar? Quem falou isso? Que você tem que viver na miséria o tempo todo. Isso é antibíblico. Luta você vai ter, claro que vai ter. Isso aí não tem para onde você e eu corrermos. Mas é notório que a própria palavra vem nos alertando com relação a isso. Ele diz: ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, e só assim tudo que há veio a existir. Deus está fazendo aí um questionamento no livro de Isaías 66, versículo 2. Ora, não fui eu que fiz? Sou o dono do ouro e da prata, e não há quem possa me segurar.
quando eu estou a concluir uma obra na vida dos meus filhos. Mateus 5,10 diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Mais uma vez a palavra vem confirmando o que eu já venho falando aqui. O Senhor é quem vai fazer a justiça na minha vida e na tua vida. Não existe outra saída a não ser Jesus de Nazaré. Talvez você está hoje, o Senhor olhou para a tua despensa e não viu nada, e está na hora de você gerar uma intimidade com Deus para que Deus te tire dessa situação. Para de olhar o campo que abrange a negatividade. Para de dar ênfase a isso. Parece que eu nasci para ser miserável, eu nasci para ser isso, eu nasci para ser aquilo. Até quando eu e muitas pessoas vamos estar usando essas palavras que não vêm de encontro com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você é bem-aventurado. Pastor, mas eu não saio dessa situação. Mas se você continuar falando assim, você vai morrer assim. O Senhor tem tudo para te dar, nos dar e fazer a diferença. Lembra bem quem é o teu Senhor. Deus está perguntando hoje à noite: o que te falta que eu não posso completar? O que te falta que eu não posso entrar nessa batalha e fazer a diferença? É isso que Deus questiona a gente, né? Mateus 19, versículo 14, estou sendo bem rápido hoje. Mas Jesus lhe ordenou: deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, pois o reino do céu pertence aos que se tornam semelhantes a elas. O que tem essa palavra a ver com as outras palavras? Se não haver uma transformação na minha vida e na tua vida, sugerida até então pela palavra de Deus, você pode ter certeza, se não haver uma mudança na tua forma de agir, pensar, caminhar, com quem tu anda, tem isso também, viu? Tem gente que anda com a gente, mas não está com a gente. Tem gente que anda com a gente, mas não quer andar pelo certo. Tem gente que anda com a gente, mas a inveja ainda manipula e o controla. Tem gente que anda com a gente, mas carrega uma opressão terrível. Tem gente que anda com a gente, mas ainda não se converteu. Cuidado com quem você anda nos dias de hoje. Porque é preciso que essa pessoa tenha a semelhança de uma criança, a inocência de uma criança. Mas eu não tenho jeito, eu vim de um mundo que eu não tenho como ser uma... Tem sim. Primeira coisa que Deus faz na nossa vida é desequilibrar esse tipo de pensamento. A própria palavra diz: a tua força vem do Senhor. E quem dá lugar a Deus pode ter certeza que o diabo jamais vai vencer você. E nem a mim, que estou aqui hoje. Mateus 25, 34 diz assim: então dirá o rei a todos que estiverem na sua direita: vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, a qual vos preparado desde a fundação do mundo. Essa palavra vem de encontro com a primeira palavra que a gente leu em Mateus 5,3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Então há uma promessa, não. Há um afirmamento do Senhor com relação às pessoas que são pobres de espírito. Mas relativamente você não tem que ficar com esse pensamento, com essa paranoia na cabeça de que eu sou pobre de espírito. É só o seu encontro. Quando eu me encontro com Deus, realmente eu sou pobre de espírito. Afinal, o Senhor veio para quem? Com essa intenção. Não, ele veio com essa direção. Há uma diferença aí. Ele veio com esse firmamento, com essa promessa. E cada um de nós podemos ser alcançados por essa promessa. Porque essa promessa é verdadeira, única e soberana na nossa vida. Que graça tem eu servir a Deus e continuar pobre de espírito? Que graça tem eu estar servindo a Deus e não confiar naquilo que Ele pode fazer pela minha vida? Que graça tem eu chegar na minha casa
e começar a me lastimar por tudo que deu de errado na minha vida. Mas que está na hora de você pular desse barco e entrar no barco onde o capitão é Jesus. Aonde ele vai saber levar nós de uma maneira e com uma soberania tão grande, uma segurança tão grande, que todas as adversidades que você e eu estivermos vivendo, vamos superar ela com certeza. Não existe porta fechada. Existe coração que nunca se abriu 100% para Deus, para conhecer o poderio que esse Deus tem sobre a minha e a tua vida. Não existe isso. A porta está fechada quando você começa a olhar só para aquela porta. Às vezes Deus quer que tu olhe para a direita ou para a esquerda. Pera aqui, meu filho, eu não estou aí onde você quer. Porque muitas das nossas decisões somos nós que tomamos e Deus nem sabe. Deus nem sabe que eu tomei essa decisão, que você tomou. Nós não convocamos a Deus nessa mesma linha de pensamento que eu estou pensando, ou que você esteja pensando. É bem sério essa consequência dos dias atuais, porque muitos dos crentes vivem em confusão e luta. Será por quê? Vai todo dia na igreja e não muda. É de abrir-se o seu coração e dar uma vasculhada dentro dele e encontrar onde é que está essa falha. Por que a vida daquela pessoa que não serve a Deus vai bem, a minha servindo a Deus, parece que eu só faço para comer? Deus não nos promete só salvação. A salvação é o top. É para onde você e eu tomamos essa direção e sentido a salvação. Mas quer dizer que nesse caminho até a salvação, eu tenho que viver de qualquer jeito, eu tenho que viver uma miséria o tempo todo? Temos que mudar essa nossa linha de pensamento e colocar em prática os desígnios que Deus tem aí aberto para qualquer um entrar e usar, fazer bom usufruto do que Deus pode fazer para a nossa vida. E é isso que a gente vê. Se você não tiver uma mentalidade, como esse versículo diz aqui, mas Jesus lhe ordenou, deixa vir a minhas crianças, não impeçais, pois o reino do céu pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Você tem que ter um pensamento, não esse pensamento maldoso que muitos crentes têm. Não, irmão, eu aceito isso aí, porque o Senhor o Senhor o que, rapaz? Deus é Deus de notoriedade. É preciso que as pessoas vejam Deus na tua vida. É preciso que Deus veja Deus na minha vida. As pessoas têm que ver. Ver Deus sem eu ter que estar explicando que eu sou crente. Por exemplo, na rua antigamente, hoje está um carnaval terrível, né? Hoje você vê uma pessoa vestida, você acha que aquela pessoa é evangélica e não é. E você vê hoje, muitas vezes, o crente entrando numa desobediência tão grande com relação à vestimenta, porque ainda é pobre de espírito. Ver o crente hoje em dia brincando com Deus é porque ainda é pobre de espírito. Ver o crente hoje com a prepotência, com egoísmo, com ignorância, com irrelevância à palavra de Deus, ainda é pobre de espírito. Como Mateus 5:3 deixa ali. O Senhor ainda continua posicionado na mesma posição, dizendo, vinde a mim, que eu te farei, que eu farei notório, ou farei a diferença que ainda me falta, ou que talvez te falte. Há uma grande diferença entre servir a Deus e misturar o eu com as coisas de Deus. É preciso deixar que Deus vos encaminhe, ou me encaminhe, no sentido que venha agradar cada dia mais a vontade dele. Mas às vezes a gente está falando aqui a mesma coisa que está falando para entrando no ouvido e saindo no outro. Porque hoje a maioria de nós tem igreja que ela é pobre de espírito desde do púlpito.
Quem está lá dirigindo aquele trabalho é um desacreditado, que ele mesmo ou ela desacredita deles mesmos. Não é aquela pessoa que vai para a igreja com aquele sentido de fidelidade. Eu vou lá hoje para adorar, eu vou lá hoje para contar um testemunho. Chama hoje. Antigamente, quando eu estava na igreja, o pastor dizia: quem tem um testemunho. Nossa, eu cansei de ver aquele monte de pessoas dizendo: eu tenho. Não, nós vamos ouvir só 3 hoje, amanhã, domingo, quarta ou terça, sei lá, né? Nós vamos ouvir o que ficou. Tanto de pessoas que tinham coisas para contar dentro da igreja, das maravilhas que Deus fazia. Ele não faz mais? Ele continua o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É nós que mudamos. É nós que mudamos. É nós que estamos mais confiando na oração dos outros que na própria nossa, no nosso próprio sacrifício. É nós que estamos deliberadamente distanciando aquilo que Deus tem de graça para te dar e me dar. Sei que o que eu falo é chato, que eu não prego aqui receba e receba. Você quer receber, plante para isso. Você quer ganhar de Deus, produza. Você quer receber de Deus, você tem que descer para encontrar com Ele. Não adianta eu estar numa cama deitado e dizendo 6 horas por mim e eu ficar aqui deitado olhando para as paredes, que não vai chegar nada para mim nem para você. Se você e eu não gerarmos impacto no céu, de maneira nenhuma Deus vai nos abençoar. Porque tu e eu não somos mais menino. Não somos mais criança. O Senhor não tem você e nem eu como criança mais na presença dele. Aí sim, é lógico que vai acontecer coisas na nossa vida. Nós vamos andar sempre de lado ou para trás. Porque a preguiça não deixa nós nos aproximarmos de Deus. A falta de desejo, a falta de empenho, a falta de carinho com as coisas de Deus, a gente vai só no sentido de receber, mas a Bíblia diz que nós temos que nos doar a Deus. Há uma grande contradição aí hoje. Talvez tenha alguns manipuladores pregando de uma forma bem fácil para servir a Deus. Mas não existe facilidade, porque o Senhor te escolheu a dedo, porque você e eu temos força para entrar pela vontade do Pai e fazer notório o nome dele na nossa vida. É uma relação hoje de gato e rato. Se Deus me der, eu fico. Se Ele não dá, eu não fico. E não é bem a intenção de Deus, não é bem essa a intenção de Deus para com aqueles que não produzem de maneira nenhuma, que não tem mais fé estabelecida com Deus, não tem aliança renovada com Deus. É sempre o mesmo questionamento, a pessoa vivendo a mesma miséria, pobre de espírito, sempre pobre de espírito. Deus é como uma Caixa Econômica Federal. Qual a intenção tua quando você coloca lá R$1.000 lá? É que esse dinheiro aumente. Assim é Deus na nossa vida. Você está fazendo um depósito que não é na Caixa Econômica, que é manipulada pelos homens aqui na terra, mas você está fazendo um depósito diretamente na glória, lá com o Pai. É essa a diferença. Por isso que não acontece certas coisas na vida do crente, não acontece hoje, nem amanhã e nem nunca, se nós não mudarmos essa nossa visão. Né, Batista? Acho que é o Batista que está ali, o outro eu não sei. Mas seja bem-vindo, Batista e Edna. Se você e eu não mudarmos essa nossa visão, certamente vamos perecer com relação a isso. Por isso que a palavra diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu. Quando eu me encontrei com Deus, eu era pobre de espírito. Vamos para o Mateus 5, versículo 4. E Deus continua. Nós lemos Mateus 5 e 3. E agora ele diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados.
A paz, pedrada, a paz, pedrada. Então é isso. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que Deus diz bem-aventurados que choram? Porque na nossa caminhada vai haver dias terríveis onde você vai. Hoje mesmo passando em frente a um lugar, eu lembrei de uma missionária, não vou dizer o nome, que já não está entre nós. E foi tão difícil passar ali hoje, lá na 12. Eu vindo de lá da 12 para cá. Um dia desse ela estava do nosso lado. Um dia desse a gente saía daqui do Alto da Boa Vista com bastante tribulação. E aquela pessoa era uma pessoa muito abençoada. Quantas vezes a gente foi até a casa dela, que é nessa chácara, cheia de saúde, cheia de expectativa, de planos para a vida futura. Nunca vi aquela mulher pobre de espírito. Uma vez nós saímos daqui, nós já tínhamos tomado Santa Ceia aqui, mas chegamos lá, eles iam cear, esperou a gente para... A primeira Santa Ceia fui eu que fiz, né? A primeira Santa Ceia fui eu que fiz lá para eles. Eles eram pastores e se afastaram e começaram então a ter uma vida diferente. Deus permitiu isso na vida deles. Não, Brilhozinho, eu já vi você aí, a internet tá ruim hoje. Eu quase não tô vendo só o Batista aqui, mas não tô vendo o Brilhozinho, né? Então assim, aparece 2, mas tem mais de 2 aí, né? Então assim, eu ia na casa desse pastor, de vez em quando eu pegava, Rael, filho, a paz do Senhor, meu filho, que Deus vos abençoe, e você e toda a sua casa. Então assim, a gente ia até a casa deles e às vezes nós íamos tristes, cabisbaixo, decepcionado com muita coisa, pobre de espírito aí. Mas nós quando chegávamos na casa dela, só o jeito que ela recebia nós já nos enchia de gozo e de prazer de estarmos juntos. Quantas vezes nós saímos, ela já não está entre nós, Deus a recolheu. E hoje eu passei em frente, a gente foi para lá da 12 hoje, e a gente passou por lá. E eu fiquei me lembrando quantas vezes esse casal... Não é porque nós somos pastores que não vai acontecer conosco, não. Não existe pastor super-homem, não. Existe pastor super-bobo, que não tem um amigo ou talvez uma pessoa onde ele vai lá. Não pensa que você, sendo pastor, você não vai passar por momentos difíceis, porque vai. O que não passa é o pastor pilantra, o pastor vagabundo, o pastor que não tem nada a ver com alma, mas o pastor que está na direção de uma igreja e que aplica a palavra e vive segundo o que está escrito naquela palavra, pode ter certeza que ele vai encaixar nessa palavra aqui. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Quando Deus diz serão, não está falando de um só. Está falando de um povo específico, de boa obra. Um povo que vai socorrer um outro, não ao contrário do que nós estamos vendo, é um falando do outro. Que beleza, né? Que maravilha. Chega na igreja, a língua está lá num poste ainda. Tem crente que tem que entrar na igreja com um baldão grandão para ele ir puxando a igreja, puxando a língua e colocando no balde. Porque essa turma vai começar a andar ali, daqui a pouco ele começa a gritar. Ai, não é nada não, é o porteiro pisando na ponta da língua dele lá. Ou aquela irmã com um salto fininho pisou. Hã? De tão fofoqueiro que é. De tão miserável que é. É umas pragas que tem dentro da igreja que não muda. Não muda, e tem pessoas, né, irmã Sueli Alves? Boa noite, pastor. Boa noite. Tem pessoas que estão na igreja para isso. Não é bem-aventurado, é pobre de espírito, como nós lemos aqui em Mateus 5, versículo 3, agora estou no Mateus 5 e 4, que diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles são o reino do céu. Mas presta bem atenção, o Senhor, quando ele fala
pobre de espírito, é porque você não conhece ele ainda, e ele, através da cruz, me alcançou e te alcançou, para que ele complete, que essa pobreza de espírito saia da nossa vida, e ele coloca no lugar da tristeza a presença do Espírito Santo, e aí sim todos passam a ver o quão grande é Deus na minha e na tua vida. Quando é que eu vou dar lugar? Quando é que você vai dar lugar? Temos que dar lugar a Deus, irmãos, enquanto Deus ainda está falando. Porque vai chegar um tempo em que Deus vai permitir coisas, principalmente para esse nosso país. Está na hora do Brasil levar tudo que é cretalhada, nós tudo, levar um sapé caiai, que é para entender, meu Deus, que saudade. Tem muitos países vivendo isso já. E é bíblico isso. Eis que no final dos tempos eu vou balançar a figueira. Quem nunca leu isso? Então, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Isso é uma promessa vindoura, pastor? Não. Tu já viu aquele crente que tu passa ano e mais ano e você não vê ele em luta de jeito nenhum? Pode ir olhar ele direitinho, viu? Faz hora que ele caiu. Pode olhar. Nossa vida aqui na Terra não é feita só de paraíso. Alguma luta tem, quando você nem espera, aquilo ali chega. Mas você tem uma substância, não. Você tem um poder que Deus te deu, que vai além daquela luta. Vai além. Outro dia eu estava vendo aqui em casa mesmo, tem a Samira. A Samira deu um... Como é que é o nome, meu bem? Tumor de quê? Na ponta do cerebelo. Para quem não sabe, é na nuca. É na medula óssea. Outro dia eu estava numa igreja onde o Brilhozinho estava. O Rael, filho, que está aí hoje. Ele conhece esse homem. Ele fica no púlpito lá, né, cara? Ele fica lá no púlpito. Eu vi ele lá no púlpito. O Brilhozinho estava nesse dia lá. Quem que é Brilhozinho, pastor? É o Rael, que eu chamo ele assim. O Rael está aí conosco hoje. E aquele homem deu o mesmo tumor. Ele não tem controle dele. Se ele ficar nervoso, diz que é pior ainda. Mas a Samira tem. Pastor, não é a mesma doença? É. É aí que mora. O que Deus é capaz de fazer? Infinitas são a misericórdia de Deus para cada um de nós. Por que aquele homem teve o mesmo tumor e age totalmente diferente da Samira que está aqui em casa? Porque Samira anda praticamente normal, ela é igual eu. Um lado meu eu não controlo ele direito. O lado direito meu, desde a face, é tudo estranho. A boca, tudo é estranho. Mas a Samira nem isso ela tem. Ela está terminando uma faculdade agora. Esse ano acaba. Os médicos diziam que ela não ia terminar uma faculdade nunca. Se você acreditar no que o médico está falando, muitas vezes você vai gerar uma possibilidade tão negativa na tua vida, se você ouvir o médico. Quando eu estava baleado, eu escutava o médico dizendo, quando abriram cansei de ver, cansei de escutar, que a maioria das vezes eu estava com o olho fechado, e eles pensavam que eu estava dormindo. Eu não conhecia a Deus, mas tinha alguém, uma enfermeira, que era uma mulher de Deus. Cansei de ver ela botar a mão no meu peito, eu entubado, mas eu escutava tudo. Eles achavam que eu estava apagado, mas eu escutava tudo. E ela, umas 2, 3 vezes eu vi ela colocar a mão no meu peito e dizer, Senhor, ele não te conhece, mas o Senhor conhece a ele. Tira esse menino dessa situação, porque sei que grande é a tua obra na vida dele. Quem era essa pessoa, pastor Zé Carlos? Até hoje eu não sei direito quem é ela. Se está viva,
Portanto, quando eu voltei a me lembrar, eu achava que ela era minha mãe. Ela era morenona, nunca fui na casa dela. De lá eu vim para outros hospitais. Essa pessoa, quem era ela? Cheia do Espírito. É aí a transição que Deus faz. Ele te encontra como Mateus 5:3, pobre de espírito, e adapta em cada um de nós. Adapta não, o conceito não é esse. Ele diz, deixa eu entrar. E se eu entrar, eu sou a tua força. E você passa então a determinar coisas não só na tua vida, deixa de ser besta, porque Deus não é propriedade só tua, Ele não é propriedade de ninguém. Mas Ele deliberadamente nos dá esse prazer de ter parte dele dentro de nós. Quem você é? Pobre de espírito? Ou o Espírito de Deus já convive contigo e comigo? É a pergunta de hoje. Quem você é? O que eu tenho praticado que o Espírito Santo não tem feito um trabalho na minha vida? A culpa é de quem? Tudo isso é questionável na noite de hoje. Hoje é sábado, não tenta fugir daí não, deixa Deus falar. Viu? Poxa, eu podia ir no outro canto ali, né? Eu podia, porque as pancadas vai começar a vir. Não é pancada. Quem é você na presença de Deus? O que tu tem feito para que não seja mais um pobre de espírito? Que não fica olhando aí as situações, porque eu escutava os médicos dizer um pro outro, ó, teve uma vez mesmo que eles deixaram para me operar no outro dia, eu entubado, e eu vi esse médico japonês que fez esse primeiro implante em mim, era japonês. E ele disse pro outro, vamos ver como ele vai reagir amanhã. Que eu acho que ele não passa de hoje. Você já imaginou se eu sou pobre de espírito, ou se eu não tenho essa enfermeira que não tinha nada a ver comigo? Eu não conhecia ela, mas eu não preciso conhecer você para estabelecer juízo e justiça na tua vida. Eu não preciso viver na tua casa, jantando contigo, aquela amizade que daqui a pouco dá maior rolo. Eu não preciso estar... Ó, eu sou amigo do Batista que só a gota. Nós amamos o Batista e a irmã Edna. Mas eu não vou na casa do Batista, é muito raro. Muito raro. Mas se por acaso o Batista adoecer lá, Deus o livre, a irmã Edna, e ele ligar para mim, aí a comunhão estabelece? Não. A minha comunhão com o Batista, com Rael e com outras pessoas que eu conheço, ela está ativa, em prontidão, todo momento. Tanto para o Batista como o Batista para mim. Porque nós não somos pobres de espírito. Nós não vivemos num campo só espiritual, nós vivemos também no campo físico. E é essa relação que às vezes não combina. Espiritualmente nós somos ligados, mas na vida em si, se eu preciso do Batista, eu ligo para ele, Batista, você está em casa? Não, pastor, e o cara está em casa. Eu já vi isso. Porque se por acaso eu ligo para alguém, às vezes eu estou em busca de socorro e você é que Deus vai usar como ferramenta para me ajudar em algum segmento na vida minha. Eu já recebi conselho do Batista. Mas tu não era pastor dele, pastor? Eu era. E ainda sou. Não tem para onde o Batista fugir, não. Não é não, Pedrão? O Rael, não é não, Rael? Então assim, não tem. Não é porque eu sou pastor, eu sei tudo. Não é porque eu sou pastor. Eu quando começo a dizer que eu sei tudo, na realidade eu não sei nada. A Bíblia diz que quando tu pensa que tu está de pé, na realidade tu está caído. Quem faz essa separação? Quem te dá esse direito? Quem é que te põe de pé? É Deus, então cabe a Ele. Cabe a Ele liberar esse espaço para que as pessoas vejam a comunhão que você tem com Deus e que você não é um pobre de espírito, mas um homem e uma mulher cheia de potencial
divino na vida. Agora tem pessoas que não, ele aceita Jesus, mas Jesus nem conhece ele. Ou ela. Está dentro da igreja, mas não se posiciona em uma posição agradável a Deus. Está dentro da igreja, mas não se esforça. Está dentro da igreja, eu não sei, eu acho que a irmã é verdade, ou glória. Verdade. Eu preciso de você. Tem pastor que diz que não. Eu já vi pastor dizendo, a igreja está ali, vamos fazer aqui um franguinho separado, só pro senhor. E a igreja come macarrão. Você não acha que eu estou tratando a igreja errado, não? Quem é que alimenta aquela igreja? Não é a tua oferta, teu dízimo, a tua dedicação em ser fiel com as coisas de Deus ali? Eu estava vendo um outro estudo aqui, que Jesus nunca fez igreja. A igreja ela começa a sair, igrejas mesmo, em 307, 306, surge a igreja católica depois de Cristo. A igreja católica, como eu vi já uns católicos falando, que na época de Cristo já existiu o catolicismo negativo. Entendeu? A igreja católica, ela nasce depois de Cristo. E aí, eu não sei se foi 307, um negócio assim, não vou lembrar as datas. Tu sabia que não tinha igreja, o povo se reunia, mas não tinha lá uma placa, como a gente vê hoje, alguns pastores que não aplicam a verdade, que a igreja não vai levar ninguém para o céu. Igreja nenhuma, com a finalidade de nós reunirmos para adorar a Deus, mas é isso que você tem visto. Deus manda que nós venhamos estar em 1, 2 ou 3 e ele vai estar ali no meio. Mas veja bem, o homem que constituiu placa, aí diz, eu não falo com assembleano, eu não falo com a turma da cristã. Para que a praga de uma placa? Para pensar aí. Quem é a igreja? Já parou para pensar que a igreja é você e eu? Quando nós nos reunimos com direção a um bem comum, que é adorar a Deus. Não, meu ministério. Então, o homem hoje, nos dias atuais, ele diz, eu sou assembleano, e tem pastor canalha, porcaria, que diz, se você sair do ministério, Deus vai te cobrar. Você não pode sair de Cristo, mas de ministério porcaria, vaza fora. Mal intencionado, vaza fora. Muitas vezes é melhor você congregar na tua casa. Vai na igreja, vai lá, mas não tenha esse vínculo, esse paradoxo daquela coisa, minha igreja que salva, é lá na minha igreja, tem gente defendendo mais a placa do que o plano que é Jesus nas nossas vidas. Pastor, que ministério que você é? Esse aqui hoje que está, eu e você junto. Sou de ministério nenhum mais. Pastor, então você está desviado. É por você que pensa que eu estou desviado. Não estou desviado, não. Todos os dias me reúno aqui com um certo povo, cada um de uma denominação. O Rael é de uma igreja, o Batista é de outra, não. Negativo. Somos povo de Deus e não de ministério. Mas os homens lá em cima aprendeu a colocar anzol nas orelhas nossas, nos ouvidos, só fala aquilo. Eles não falam a realidade que Jesus nunca fez uma igreja. Me prova dentro da Bíblia onde Deus fez um ministério. Ao contrário, ele deu ministério ao homem. Como deu ministério para Paulo, deu para Silas, deu para Timóteo, deu para muita gente. Se tornaram até então ministros da palavra de Deus. Entenderam? E não ministro de uma congregação. Há uma divergência muito grande aí
Irmãos, para ver que Jesus... Qual era a placa que Jesus tinha nos tempos dele? Qual era a placa que Jesus servia? Como eu estou vendo gente que não serve mais a Deus. Ele serve ao ministério. Aí está a grande bobeira de muitos. Ah, pastor, eu não quero te ouvir não. Você está aí... Isso aqui é papo para crente, viu? Pode vazar daí. Se você não está de acordo, o problema é teu. Mas vaza daí. Eu não prego para bode, eu prego para ovelha. Eu não estou falando para você sair da tua igreja, mas preste atenção, a tua igreja não é maior do que o propósito de Deus na minha e na tua vida. Para com essa ideia de jirico, que a minha igreja que salva. Eu não converso com a adventista, eu não converso com não sei quem. Nós, esse povo é tudo de Satanás. De Satanás é você que começa, ou eu, se começarmos a julgar as pessoas, porque está lá numa igreja diferente da tua e da minha. Já vi pastores com essa cara de pau. Dizendo a minha igreja, pastor da Assembleia disse que para o meu padrasto ele iria virar mendigo, porque ele ia mudar de ministério, e Deus honrou o seu ministério atual. Ai, manda se lascar esse povo, Rael. Dá de dentro, o seu hipócrita, evasivo, mentiroso. Onde foi que Deus mandou eu me vincular a algum ministério? Quando foi que vocês viram isso? É preciso que nós venhamos a nos reunir. E hoje está mais fácil você se reunir com o povo que não é de Deus, como esse trabalho que a gente faz na rua, que esse mês eu não fiz, né? Nem vou fazer, porque eu estou melhorando agora, viu, gente? Foi um mês terrível para mim. Estou melhorando. Hoje eu ia, mas as pernas formigando. Ah, missionária Nélia, dos Santos da Luz. Pai do Senhor, pastor, estamos na escuta. Está uma bênção. É, pastor, irmã Nélia, mais missionária Nélia, mais missionário José. Eles aí, ó, é um grande exemplo disso. Acabou de chegar o missionário José e a missionária Anélia. Ela não chama que ela é o piá nosso aqui, mas o José é o meu piá, entende? Né, cara? Ela é esposa de um homem muito abençoado, né? Então, eu aprendi com eles não têm esse negócio de ministério, não. Aonde Deus mandou a missionária Nélia, ali eles ficaram, ela e o José, né, cara? Eles não eram do meu ministério, não. Eles saíram andando pela rua às 2 horas da tarde, né? Era de manhã, eram às 9 para 10 horas, eu estava pintando a igreja. E o José vai descendo, ela, a missionária Nélia, que está aí, é testemunha, viu? Eles não são devotos a ministério. Eles não estão, eles têm um vínculo, mas peraí, todo poder e honra vem do Senhor. Mas tem pastores aí, canalha, mentiroso, que não aplica isso nos cultos de ensino. Olha, Jesus nunca fez uma igreja. Ele as comprou. Quem é a igreja, pastor, então? Eu. Diga bem forte para tu aí. Eu sou a igreja. E qual é a nossa placa? Não existe placa, existe uma marca do sangue de Jesus na minha vida e na tua vida. Essa é esses impérios que criaram. A maioria virou império. Só está servindo para uma coisa nos dias atuais: sugar o máximo possível financeiramente as ovelhas do Senhor. Mas eu tenho dó desses hipócritas, ladrões e mentirosos, que não aplica a verdade por excelência dentro da igreja. Jesus nunca fez. A igreja foi surgir 306 ou 307, nasce a igreja católica. Nasceu ela. Eu vejo uns católicos dizendo, na época a igreja católica já é negativo. Existiam os templos, mas não tinha nome, era do povo de Deus, não tinha esse monte de ministério, nem se falava ministério, era um templo, onde todo o povo de Deus se reunia naquele lugar. Agora, onde eram os templos de Jesus? Pode ver, no Monte das Oliveiras. 30 anos depois de Cristo, que a igreja nasceu. Entendeu? 30 anos a Samira está falando aqui. Foi no ano 300 e tal que nós... Ano 300, nos anos 300 que nasceu a igreja primitiva.
primitivo. Então nós temos que ver, mas Apocalipse fala, pastor, de várias igrejas. É conotação do homem. O homem resolveu colocar um nome. Mas você nunca viu o nome de ministério nenhum dentro da igreja. Me prova. Pastor, mas eu já vi o nome Assembleia dentro da igreja. A Assembleia, para quem não sabe, é uma reunião de muitas pessoas juntas. Tá lá para qualquer um saber o que significa a Assembleia. É a reunião de... A Assembleia pode estar acontecendo agora em vários comitês políticos. Entendeu? Uma reunião de políticos, onde tem ali algumas pessoas. É uma Assembleia. O que quer dizer Assembleia, pastor Zeca? A Assembleia quer dizer reunião em grupo de muitas pessoas. É uma assembleia. Exemplo, nós que estamos aqui, estamos e quase que se tivesse mais gente ainda, eu sei que tem, mas está por fora, né? Mas se tivéssemos em mais pessoas, num grupo de 30, 40, é uma assembleia. Por isso o nome Assembleia vem adjunto às placas de algumas igrejas. E tem pastor que é tão covarde que ele nunca... Ele é tão porcaria que o nome da igreja dele é Assembleia Rolo com Machixe. Aí você vai no outro canto, Assembleia, aqui Jesus tem poder. Quer dizer que no outro canto não tinha poder, né? É só ali que tem, né? É só ali. A Assembleia de Deus cuspindo fogo. Vai ver, tá mesmo cuspindo fogo, porque tá mesmo, porque o Senhor disse que eu nunca vi na Bíblia o Senhor falando de maneira nenhuma que nós iríamos cuspir fogo, entendeu? Vai ver todo mundo maçarico lá, cada um tem um bujão para cuspir fogo. Quer dizer, Assembleia de Deus, comunhão com Deus. Assembleia de Deus, comunhão, é mesmo. Assembleia de Deus do vivamento, vai ver o vivamento, nunca passou ali. A maioria desses pastores são pastores revoltados. Não vou generalizar, irmãos, jamais. Tem homens que ele é perseguido dentro do ministério e que, devido à proporção da perseguição, ele sai e abre um ministério. Mas tenha um caráter, não leva o nome do teu ministério junto, não. Do que você estava, não. Deixa de ser covarde, vai orar. Deus não me deu agora, outro dia, um nome, eu deitado aqui, eu pedindo a Deus, Deus, como é que vai ser o nome dessa campanha que eu faço? Aí ele disse para mim, eu levantei ela de noite, isso tarde. Levantei, sentei na cama e disse para minha esposa, o nome do nosso trabalho é Universo de Deus. Já viu alguma igreja? Mas não coloquei lá, Igreja Assembleia de Deus Universo de... Vá se lascar sem criatividade. Vai morrer para lá, porque Deus não tem comunhão com pessoas dessa maneira. O Senhor, propositalmente, ele te dá um nome, mas não precisa você pegar o nome do outro, porque você já está saindo do ministério como ladrão. Não, vou colocar aqui a Assembleia de Deus, porque o assembleiano vai se confundir e entrar aqui. Existe essa má intenção. Coloca lá um nome totalmente diferente, né? Tem igreja que tem um nome tão pequenininho, eu já vi uma que chamava assim, Casa de Oração. Pronto, acabou. O que é a igreja? É casa de oração. Não era nem para nós ter nomes distintos um do outro. Era para ser todo mundo um nome só. Casa de oração. Aí diz, eu sou assembleano, eu sou da cristã, eu sou adventista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou amarelo, eu sou preto, eu sou japonês, eu sou gordo. Daqui a pouco vai ter uma igreja só para gordo, uma igreja só para... né? Muitas igrejas e viraram CNPJ, é isso mesmo. A minha não tem CNPJ. Quem quiser pegar esse nome, tá aí. Universo de Deus, eu nem ligo, vai continuar o universo. Talvez eu não tenha CNPJ, mas eu tenho prova de quando Deus me deu esse nome. E quando a pessoa for registrar, eu posso resgatar um vídeo desse e trazer diante de qualquer juiz. O nome foi sugerido por Deus e não por mim. Então é isso que nós temos. Parar com essa falta de espírito que cada um de nós estamos nos empenhando todos os dias para que isso cresça na nossa vida. Até nisso a pessoa sai. Tem gente que é tão pobre de espírito que até para se vestir quer vestir igual o outro. Já repararam, não? Apesar também que tem umas vestimentas que
Tem umas igrejas aí que pedem para as irmãs usar, que misericórdia, que falta de criatividade, viu? Enche as irmãs de florô, né? Flor para todo lado. Um vestidozinho parece um tergal. Tem gente que... Não, e as irmãs vão usar isso aí. Tem que estar padronizado. Vai ver a coisa ridícula. Eu já vi umas vestimentas, não vou dizer o nome, né? Não precisa, né? Que misericórdia, a cor azulão escuro. Todo mundo de azulão escuro. Isso no negão fica bonito demais, tudo de azul escuro. Não fica? Nós temos que ter esse cuidado, porque não é o meu gosto, o meu querer, que eu tenho que transpor para a igreja e ser aquilo, eu falei, está falado, não. Igual uma vez eu vi uma igreja que as irmãs estavam tudo de vermelho. Você imagina uma pessoa de cor, como é que fica num vermelho Ferrari? Meu Deus do céu, por que não arruma uma cor que combine com todo mundo? Tem cores que combinam. Mas não, a mulher do presidente decidiu. Vai ver, ela é branca. Já vi, eu tinha uma camisa bem verdona abacate, que ridículo. Eu colocava amarelo, não combina comigo. Porque eu sou negro. Mas aí o pastor que é branco lá atrás, ele disse, não, eu quero ver os irmãos vestidos de amarelo, porque ele gosta de amarelo. Afinal, as ovelhas é do pastor ou é do Senhor? Por que não vai orar? Porque Deus mostra, talvez você olhando, você acha uma cor neutra, né? Porque em alguns vai combinar, em outros não. Já pensou eu, negão de amarelo? Eu todo de amarelo? Gente, que feio que fica. Não, mas a irmã decidiu. Quer dizer, todo mundo decide pela tua vida. A que ponto nós chegamos? Como que a igreja é manipulada dessa forma que não há nem uma discussão com relação às cores que nós vamos vestir? Peraí, irmãos, essa cor não vai combinar com o Batista. Essa cor não vai combinar com o pastor Zé Carlos. Essa cor não vai combinar com certas pessoas de cor. Nós, morenos, negros, nós não podemos usar cor muito forte. Porque você fica com aquela placa assim, parecendo carro que tem um monte de CBL na frente, né? De longe a gente vê, já vem ele, o pastor Zé Carlos, no terno amarelo. E eu já ganhei um terno amarelo, mas eu nunca usei. Quando eu estava na prova, até o terno amarelo veio. Mas quando eu entrei nele, ele cabia em mim. Mas a pessoa que me deu era branca. Tem cores que não batem, mas a igreja diz, é isso que tu vai usar. Quer dizer, quando foi que tu perdeu o teu próprio controle da vida tua, o desejo? Quando foi que Deus mandou levar a igreja dessa forma? Quando foi que Deus mandou você levar a igreja, ou eu levar a igreja, segundo o meu querer e a minha vontade? Não existe isso não, irmãos. Agora, eu sou gaúcho, não é não, Zé? Não é não, missionário José? Eu quero todo mundo de bombacha no Mato Grosso. Tá assim as coisas. A igreja está indo para onde manda. Vai. Tenha a tua liberdade. Começa a pular esse muro, olhar por cima desse muro, porque existe um caminho. Tem muitos ministérios que prendeu você e eu em um quadradinho, onde ele lá em cima diz, está tudo sob o meu controle. E você não tem que estar sob o controle de homem, você tem que estar na obediência com relação a ele, mas não sob o controle dele. Não existe isso. Eu falei porque eu sou pastor, está falado. Não é assim. Primeira coisa é que você e eu não somos propriedade de pastor nenhum. Mas pastor Zé Carlos, o senhor é um pastor, e daí? Eu não controlo ninguém. Eu estou ali para aplicar aquilo que Deus me deu, e eu estou aplicando para aquela igreja até uma certa altura. Daqui a pouco as pessoas vão saber o que eu estou sabendo. Enquanto ele é criança, enquanto ele é pobre de espírito. Então eu vou levar a palavra, mas quem vai fazer a diferença não sou eu. Todos esses atributos, toda a honra, toda a glória, nós vamos dar ao Senhor e não ao miserável do homem. Pastor, o senhor está bravo? Não estou bravo, eu só quero que vocês entendam e eu entenda que quem é o nosso Deus é Jesus, não é o homem.
Eu estou vendo pessoas atribuindo toda a glória, toda a cautela. Aliás, não está tendo cautela com relação e nem fazendo a diferença disso. Pastor Zé Carlos chegou Deus. Nossa, esse homem, nós não podemos de maneira nenhuma dar atributos a certos homens que só podemos dar a Deus. E tem homem aplaudindo isso aí. Eu levo a minha igreja para onde eu quero, minha, né? Vai ver nem a alma dele, ele sabe para onde é que vai. Tem pastor que interfere no seu casamento, tem pastor que é fofoqueiro, tem pastor que você não pode contar as coisas para ele. Eu já vivi isso. Tem pastor que você conversa uma coisa de obreiro com ele, só você e ele. Você vira as costas, ele já contou para a mulher que é uma desgraça, tem uma língua que eu vou falar para você. Tem uma língua terrível. O que eu acho mais engraçado é que essas pessoas não têm caráter. Hoje mete o pau na vida de bem de ar, daqui a pouco tá lá adulando o cara para voltar para a igreja dele. Olha que bonito que é, né? Quando irmãos, não só a igreja encaixa a palavra, mas a palavra também é para o obreiro corrupto, o obreiro invasivo, o fofoqueiro. Tem uns obreiros que misericórdia, não é todos não, viu? Mas tem uns que misericórdia. É falso igual uma cobra. O que é isso, pastor Zé Carlos? Mateus 5, versículo 3. Está na presença de Deus, mas a presença de Deus ainda não agiu na vida dele. Tem as irmãs tão fofoqueiras, mulher de pastor. Você viu lá, irmãs? A irmã fulana é desse jeito. Né? Aí depois tá lá adulando com a carinha de pau depois que a pessoa sai, né? Adulando. Oh, vem aqui pra cá, você saiu, aqui é teu ministério. A pessoa não prestava. Até pouco tempo, na boca dessa maledeta, Deus me perdoe, não prestava. Mas como é que passou a prestar de uma hora para outra? É porque não tem caráter, irmãos. Uma vez que eu embirro com alguém, só Deus para ter misericórdia, eu perdoo a pessoa, mas aquela pessoa, se ele não presta e pronto, acabou. Só vai ter espaço na minha vida quando aquela pessoa passar por um processo de mudança. Mas tem gente que fala sem pensar, e aí a conta chega. Depois fica andando no próprio vômito, sabe como que é? A mesma coisa, você comer, vomitar e comer de novo. Como que você colocou alguém para fora do seu ministério, perseguiu essa pessoa e agora automaticamente você volta com a carinha lisa? Eu com a carinha lisa, diz Batista. Volta, meu filho, sempre fui teu amigo. Isso são pessoas, meu irmão, tem o crocodilo. O crocodilo a gente já sabe que come a gente. Mas é pessoa com espírito de serpente, de trairagem, de covarde. E esse tipo de gente existe no nosso meio. Observa mais, não faça parte não acompanhe gente que é pobre de espírito, mas acompanhe gente, né, Silva, esposa do Brilhozinho, esse nome dela é quase inglês, meu filho. Seja bem-vinda, que Deus nos abençoe. Hoje o Brilhozinho está tomando um caldo aí hoje, né? Não o Brilhozinho. Então assim, nós temos que desapartar desse tipo de gente, irmãos. Eu me entristeci muito Hoje a Carla estava falando, meu bem, que igreja que a gente vai? Nós temos que ir na igreja, né? Fala, Carla, vamos encontrar amanhã. Talvez amanhã nós vamos numa igreja. Mas, pastor, por que o senhor vai agora em qualquer igreja, pastor? Eu preciso congregar. Jesus não tinha prédio. Você viu Jesus... o que nós estamos vendo hoje? Uma pastoraiada dizendo, tem 10 igrejas, eu vou fazer 20. Será que nós estamos num tempo que nós temos que fazer mais templo? Ou a visão desse povo é outra?
Tem pastor que diz, a minha igreja tem que ser maior que a igreja do fulano. Vamos adaptar aqui luxo, vamos fazer tudo conforme eu estou vendo. Mas a verdadeira igreja mesmo, ela vem padecendo. A verdadeira igreja está sendo esquecida em algum lugar. Pastor, mas o que o senhor está falando? Eu estou falando uma realidade que não está longe de mim, nem longe de você. Nós estamos vivendo dias assim. Porque eu que sou pastor, você que administra uma igreja, não aplica aquilo que Deus mandou? Por que eu estou aplicando uma visão minha diante do ministério, diante da minha prepotência, os meus desejos, e jamais aplicando aquilo que Deus manda com que eu que sou orientador, eu que administro uma igreja, o Senhor manda que eu aplique, ide, pregai o evangelho a toda a criatura, ensina o caminho que eles devam andar. Essa é a nossa... Ah, mas a igreja não pode ter um luxo? Claro que pode, mas não pode ter igreja com pessoas que não têm visão mais, que não conseguem detectar que aquele pastor lá na frente é um malandro. Ele está querendo poder, ele está querendo ser visto. O ministério tem que me ver, porque esse campo de Tangará é pequeno, tem que ser o vice-presidente. Está assim as guerras. E algumas igrejas estão fazendo assim reuniões como o PT e o Bolsonaro aí. Entenderam o rolo? Vai ter uma votação, quem é que vai? Não é mais Deus, é eu e a minha galera que vamos decidir quem que é o presidente. Antigamente a obra de Deus, ela era desempenhada por oração, jejum, vigilância, e Deus não chegava por último e dizia, quem dá a última palavra sou eu. Vai, Paulo. Vai, Barnabé. Não era feito assim em reunião, em votação. O mundo já entrou dentro de alguns ministérios. O conceito mundo não. O mundo está dentro de alguns ministérios já. Não existe mais esse negócio de oração para separar alguém. É raro uma igreja que tem isso. Mas existe. Mas grandes ministérios, principalmente na proporção de sentar no meio, principalmente na liderança, né? Que enraiza para outras lideranças, hoje é votado. Aí eu tenho que começar agora, se eu tenho uma má intenção já, eu começo a compra a Carla, compra a Samira, compra a Anne, né? Para votar em mim, os obreiros têm que votar em mim. Como eu já vi pastores dizer para mim, pastor Zé Carlos, você tá comigo, né? Aonde? Na reunião de obreiro. Você vai votar em mim, não vai? Eu estou formando obreiro para isso, para votar em mim. Meu Deus, o que a igreja está virando? Isso é falta de caráter, falta de Deus na vida. E essa pessoa está cheia do espírito pobre. Porque quem tem aliança com Deus, ele sabe que ele não precisa dessa correria. Ele não precisa disso. Quando Deus tem uma posição para te dar, se essa igreja dá lugar a Deus, com certeza, essa posição vai chegar na hora de Deus, na minha e na tua vida. O que diz aqui o último versículo, Isaías 61, versículo 2, para a gente terminar, hoje eu não vou demorar muito. Para anunciar a todos, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, Mateus 5, versículo 4, né? Eu não vou longe hoje não. Então o último versículo que eu vou ler aqui é Isaías 61, versículo 2. Por que Deus nos diz, bem-aventurados que choram? Ainda existe algumas pessoas chorando, pastor, pela obra de Deus, e muitos. Essas pessoas estão morrendo. A maioria deles. Entristecido, porque a parte fora da casa está crescendo dentro da casa. Quantos pastores aí hoje estão sentados
pela misericórdia de Deus, dirigindo um campo, porque ele é rejeitado pela maioria mais jovem que vem vindo chegando, ou por aqueles mal intencionados que acham que pode manipular o corpo de obreiro de uma igreja. Tem muita gente dessa maneira. Tá ali, aí entra esse versículo, bem-aventurados que choram, mas fica na posição. Não vou sair daqui em cima de pressão, vou sair daqui na hora que Deus mandar eu sair. Ou se Deus me colocou, Ele vai me manter. Qual que é o teu pensamento? Se Deus te colocou, abriu uma porta, quem vai manter ela aberta? É você ou é Deus? É Deus. E quem dá sustentabilidade a tudo que Deus abre é o próprio Deus, não é você. Agora quem dá manutenção é você e eu. Você vai zelar daquilo que Deus te deu. Como assim? Para um ele deu um talento, para outro ele deu 2, para outro ele deu 3. É a Bíblia que diz. Para outro ele deu 4. Para cada um de nós ele escolheu. Ele não ia te dar um peso de jeito nenhum que você não suportasse. Porque ele deu para um e para outro deu 4. O outro é mais preparado que você. É? Não. O outro é mais crente que você? Não. Se ele te dá 4, o peso vai vir o peso de 4, pode ter certeza disso. Mas a mão de Deus é quem vai te sustentar. E esses 4 não vai fazer diferença para você. Você não vai mudar porque Deus te colocou sentado para dirigir outros obreiros. Você não vai ter essa visão, essa loucura. Você vai dirigir aquilo naturalmente. Porque tem gente que não pode, tem gente que só pode ter um mesmo, e Deus ainda quer dividir no meio, porque nenhum ele mantém, porque Deus um dia vai requerer de você e de mim o talento que Ele te deu. E ai de você e de mim, se Deus te encontrar com talento enterrado. Vocês nunca leram disso, não? Ai de você e de mim, se por acaso o que Deus te deu você desmereceu aqui. Não sabe nem onde é que está. Deus te deu um talento, zele dele, enquanto Deus ainda fala. Pastor, eu estou vivendo tanta turbulência. Será que o tribuloso não é você e eu? Tem isso também, que tem gente que tem a mania de jogar os problemas dele em outras pessoas. É igual aquela pessoa que já casou umas 1000 vezes, né? Você está em quantos casamentos? 5, pastor, pela misericórdia de Deus, agora estou casado com esse rapaz. Pela misericórdia de Deus, agora Deus me preparou essa irmã. E os seus outros casamentos? As mulheres não prestavam. Era as mulheres ou era você? Os maridos no que eu tive para trás não prestavam. Era os maridos ou era você? É esse o problema hoje. Muitos de nós não admitimos a nossa culpa no cartório. Não pensa que casamento é um paraíso, que não, gente. Tem dia que a mamona pega preço. Tem dia que a taboca racha. Aí o melhor para mim é pegar uma mala e ir embora. O melhor para você talvez seja essa saída, mas você não quer conversar, não quer voltar atrás. Não é verdade? Não é um casamento diferente que vai fazer diferença. Eu acho que é igual um ditado que eu via quando eu não era crente. Eu vi um homem falando isso. O homem, ele não é homem porque teve 10 casamentos, pegou 20 mulheres, ou uma mulher que pegou 20 homens, não é mais mulher que ninguém. Pode ser mais rapariga, mais safado que os outros. E esse homem dizia, ele não era crente, ele dizia: eu conquisto a minha mulher todo dia, e ela faz a mesma coisa.
Eu acho que é isso. Precisou uma pessoa que não era crente me falar isso. Porque quando a gente não era crente, a gente dizia, peguei não sei quantas mulheres. Hoje está assim, não é mais os homens que estão... Hoje a mulherada está bem ativadinha, viu? É dentro da igreja, fique esperto. Não é corpo bonito, a beleza passa, a velhice chega. Tudo acaba, só o que não acaba é o que você construiu. O amor é construído. É estabelecido por Deus que nós venhamos amar um outro. Mas esse amor pode ter algumas tribulações que vai chegar nessa palavra de Mateus 5:4 que diz, bem-aventurados que choram muitas vezes. Você vai pagar um preço terrível pelo teu casamento. Mas você vai se posicionar sempre como mulher de Deus e homem de Deus. Será que eu mudando de casamento o tempo todo, eu vou chegar em algum lugar? Vai chegar sozinho lá no final. Vai ficar sozinho ou sozinha. Eu acho que está na hora da gente perder esse negócio de ser pobre de espírito. Pedir a Deus misericórdia para que nós não venhamos a ser assim. Cresça, estabeleça novidades na tua vida, na minha vida. A palavra não é só para você. Temos que compreender isso e rápido. Não seja manipulado. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade vai te libertar. Mas tem muita gente que abriu a Bíblia hoje, todo mundo aí hoje abriu. E o WhatsApp, abriu quantas vezes? E o Facebook? Outro dia eu estava falando aqui que a besta já está controlando. Já está começando o comando da... Já está começando, faz hora. Tem gente que está andando na rua, se tiver um bueiro aberto, ele cai. Tum. Tem pessoas matando outras pessoas por causa do WhatsApp. Aqui trocando e andando com o caminhão. Tanto quando ele vê ao poste, tomar uma família na frente dele. Quando acorda de manhã, não levanta e diz, graças a Deus. Não. Já sai, já bota logo o óculos, já pega o telefone, deixa eu ver quem foi que curtiu, não sei o quê. É assim, nós estamos dando tempo, a maioria de nós, não vou generalizar, porque nós estamos presos. A maioria de nós estamos presos em um quadrado bem desenhado pela própria besta. Estamos nos distanciando, vivendo próximo. Como assim, pastor? Olha, na mesma casa. Acorda todo mundo, cada um pega o WhatsApp, né? E cada um senta para um canto para lá e ninguém conversa mais. Saudade quando eu era criança. Meu avô ficava mentindo para nós sobre assombração. Você lembra disso? Você lembra disso? Lembra que antes dessas porcarias todas a gente tinha uma vida mais ativa com relação à comunicação? Lembra disso? Viu como as coisas chegam tão suave, o diabo é tão lacaio que chega suave e daqui a pouco ele controla a minha e a tua vida. Não seja, Deus te tirou dessa posição de pobre de espírito. Hoje o teu espírito não é um espírito renegado, não. Você é cheio da presença de Deus. Você não é mais uma qualquer pessoa, mas é uma pessoa escolhida desde o ventre. Alerte mais a si mesmo. Você não é um carro com farol só, não. Se apagar, acabou. Não. A tua luz, ela está dentro de você. Você não é uma pessoa qualquer. Deixa a mão de ser manipulado e dê mais espaço para que Deus faça essa diferença que você e eu precisamos. Temos que acordar para a vida, irmãos. Não deixa o homem te manipular, não. Que é o que a gente está vendo aí hoje. Muitas pessoas sendo manipuladas ao mesmo tempo. O Senhor não nos manipula. A Bíblia diz que o Senhor nos leva. Olha a diferença.
Ele nos encaminha por um caminho seguro. Eu sei que é estreito. Por isso que esse versículo de Mateus 5,4 diz: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu não abri a Bíblia hoje não, pastor. É assim. Existe um irmão aqui na rua 34, lá no bairro Califórnia, o irmão Miguel. Ele deve estar com quase 90 anos já. Os crentes mais antigos aí conhecem ele, né? Mas ele é do Califórnia. Eu comecei a ouvir as coisas de Deus com ele. Ele falava: vai de Zecar, Jesus é bom. Miguel. Todo mundo conhece ele lá no Califórnia. E eu todo doidão ali, ficava olhando para ele. O que esse homem fala que Jesus é bom? E não é que ele foi me prendendo? Porque ele tem, né, tem virtude. E da onde vem a virtude do irmão Miguel? Posso falar isso porque eu conheço ele pessoalmente. Passa de tarde na casa dele, às vezes de manhã. Aonde ele está, pastor Zé Carlos? Sentadinho numa cadeira, tirando um tempo para Deus. E ali ele lê. Pergunta alguma coisa para ele de Bíblia. Ah, mas ele é formado. Não, ele não é formado, ele é formado igual eu. Formado em mundiologia, teve uma vida difícil. Mas ele veio fazer a graduação dele, o pós, na presença de Deus. Já com 30 e poucos anos. Ele casou com 35 anos. Todo mundo dizia que ele não ia ver neto. Ele está vendo bisneto, se bobar, daqui a pouco ele vai ver tataraneto. Porque quem dá lugar a Deus vive em abundância, porque o Senhor diz que Ele prolonga a vida do homem. Foi ele que começou, que teve coragem de falar de Jesus para mim, porque eu não tinha amigo. Assim que eu cheguei em Tangará, tinha vindo todo arrebentado de ti. E às vezes eu chegava do serviço, eu ia lá, que ele plantava no Califórnia, naqueles lotes ali, tudo. E isso me chamava a atenção. O jeito dele falar de Deus. O falar era um jeito, mas a palavra entrava em mim e eu ficava pensando naquilo o dia inteirinho. Hoje não, nós deslocamos nossos pensamentos. Ele tinha uma meta e ele alcançou essa meta, não só na minha vida, mas na vida de muitas outras pessoas. Ele começou o triturado mais grosso, ele cortou a parte mais grossa porque eu não gostava de crente. E como que Deus fez eu gostar do irmão Miguel? Porque ele não veio como crentarrão para o meu lado. Paulo diz: onde tinha doido eu era doido, onde tinha bobo eu era bobo. Para alcançar o bobo, para pegar o doido, trazer para a presença de Deus. Você tem sido influenciador ou está sendo influenciado? Porque hoje está assim. A maioria de nós não temos mais identidade cristã. Essa é a realidade. Pastor, o senhor é muito duro. Vou sair, problema teu. Mas eu vou terminar o que eu comecei a falar aqui. Busque a tua identidade cristã. Porque nos dias de hoje, parece que só quem tem identidade é esses manipuladores. Pessoas que estão, não vou generalizar, mas tem as pessoas na frente do povo de Deus. Que Deus está lá de cima só olhando. Tu acha que tu é proprietário aqui, que você faz o que você quer. Não é dessa maneira, irmãos. Observe mais, peça a Deus visão, além do que você pode ver. Tem crente que não está vendo 1 metro na frente dele. Ele mais escuta: vai para a direita, vai, aí o bobo vai. Entra na palavra, tira um tempo por dia para você ler pelo menos um versículo na tua vida. E você vai ver quão grande é o mistério de Deus com a tua vida. Quero agradecer a todos. Nós vamos terminar 8h30. Diminuir 1 hora, tá? Mais de 1 hora. Ainda está passando de 1 hora, mas a conversa que nós tivemos hoje é essa. Siga os passos de Jesus. Cuidado com os passos que você está seguindo. Amém? Vamos orar pela irmã Josefa, o irmão Júnior, Kelly, Diadema, a irmã Maria Aparecida, para a pastora, pastor Cidercino,
missionária Cida Lima e irmão Gilmar, eles não estão aí hoje. Quando eles não estão aí é porque eles estão na igreja. Alguma coisa eles estão fazendo. Eles não são vida desocupada, né? Eles estão sempre ou tá na igreja ou tá aqui. Se eles não estão aqui é porque eles estão produzindo, né? E quando nós estamos aprendendo, colhendo o alimento, a palavra diz que é o alimento, você está se alimentando na noite de hoje. Talvez eu não fale da maneira que você queria, ou talvez com a compreensão que você desejava, mas quem te faz profundo ainda é o Espírito Santo de Deus. Dá ênfase à palavra, deixa de produzir fruto que vem em desacordo com Deus. Produza coisas que o Senhor vai ficar de pé e se orgulhar da tua vida. Seja esperto, abra o olho. Não se permita ser manipulado a não ser pelo Senhor. E o Senhor não nos manipula, o Senhor nos leva num caminho seguro, reto e com um objetivo de chegar no céu. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus por hoje. Hoje nós não fizemos um trabalho esse mês, irmãos. Eu vou dizer a realidade. Eu quase morri esse mês. Mas eu estou notando que todos os dias eu estou melhorando. Porque eu tomei uma decisão e essa decisão tem me custado muito caro. Eu passo mal. Mas não sou nenhum coitadinho, eu tomei essa decisão. Mas eu conversei com Deus antes. Senhor, eu preciso emagrecer. Me ajuda. E eu acho que eu tomei muito seco. Tem dia que eu fico o dia inteirinho sem comer nada. Isso não é certo, né? Fico o dia inteirinho. E não é que no subconsciente você coloca aquilo na cabeça. Só que eu posso estar produzindo uma outra doença. Então, hoje eu já comi um pouquinho. Está tão forte o negócio na cabeça minha que eu comi um pouquinho e comecei a passar mal. Porque eu falei para Deus, eu vou emagrecer. E falei para mim mesmo, eu preciso emagrecer. Os médicos falam isso, que se eu emagrecesse, e como eu estou já ficando magro, não muito magrinho, né? Não pode ficar magrinho demais. Tem que cuidar para não ficar magro demais, né? Mas as minhas roupas tá tudo ficando grande, viu? Eu já perdi um bocado de peso, só que agora eu vou controlar isso. Passar a comer, né? Com alguma coisinha. Porque tem dia que eu passo o dia inteiro, depois da live aqui 9 e pouco, que eu vou comer e pouco. Bem pouquinho. Então eu não posso acostumar o meu metabolismo com isso. Existe um corpo físico aqui, viu? É igual um irmão que me disse, passei 40 dias e 40 noites igual a Jesus, jejuando. Foi sem água, sem nada, assim, cara de pau. Irmãos, eu não acredito não. Vai me perdoar, mas eu não acredito que a pessoa aguenta 40 dias, 40 noites. Olha, se aconteceu, é muito raro, sem ter os 2 rins parados. Dentro de poucos dias, seus rins. Igual conheço um irmão que jejuava tanto que a consequência veio. Você tem que entender que você tem que jejuar dentro de um patamar de sacrifício que não venha te gerar nenhum dano físico, irmão. Para com isso. Esse irmão, ele gostava de título. Se alguém jejuasse 3 dias, ele jejuava 4. Ele vivia sempre disputando. Hoje ele está com os 2 rins parados. Por falta de água. Lembre que você está dentro de um corpo. Deixa de fazer as coisas para mostrar para bem. E ele fazia isso, ele pegava no microfone na noite, que ele sempre quebrava chegava naquele determinado tempo que ele tinha determinado que iria passar, mas a igreja inteirinha sabia. E a Bíblia diz que essas coisas nós fazemos em segredo. Ele pegava o microfone e ali era só o reteté, né? E não falava nada, falava uma coisa e a igreja ficava olhando para ele, porque ele estava fazendo um papel de imbecil, porque a Deus, só a Deus, nós temos que dar glória. E eu via que esse irmão, ele queria a glória para ele. Uma vez, na Salutar, essa eu posso falar que eu era pastor lá, é uma casa de recuperação que tem aqui em Tangará. Nós jejuávamos toda a casa, só
de 3 meses para frente. Antes de 3 meses, não, que a pessoa está vivendo numa loucura terrível para a droga sair, né? Então eles não jejuavam antes de 3 meses. E lá nós jejuava toda sexta e sábado. Sexta era praticamente o dia inteiro. E no sábado era só até meio-dia. Para aqueles que queriam. Sexta era obrigatório para todos nós. E sabe o que aconteceu? Chegou um camarada lá que ele começou a falar assim para mim: ah, Zé, cara, você jejua pouco, só 2 dias. Eu vou jejuar para mostrar pro senhor como é que jejua. E eu só fiquei olhando para ele. O problema é teu, filho. Quem tem um rim só é eu. Quem trabalha um rim só é eu. Eu não posso ficar muito tempo sem ar. E aí, ele entrou nesse jejum. E aí a casa todinha vendo aquela palhaçada. Tá pensando que eu tirei a enxada dele? Não, vamos capinar, vamos. Um dia ele foi bem. No segundo dia eu já vi ele cambalear lá por dentro do bananal. Já vi ele sentando, suando frio. Mandei ele pra dentro da... Ó, fica no teu propósito pra lá. No teu, porque Deus não tá no meio disso. Falei pra ele. No terceiro dia, mandei fazer um mocotó, que ele ia entregar de tarde. Falei, faça um mocotó com bastante pimenta, com bastante... Pra que isso, pastor? Não faz no panelão, não. Faz só pra ele. Ô, glória. Né? Afinal, né? Ele é merecedor de toda a honra aqui. Né? Irmãos, quando ele terminou, ele bateu o joelho lá e começou a pular nessa casa, e pula pra lá, e pula pra cá. E eu tava tomando banho. Quando alguém diz, olha, eu acho que o homem lotou de Deus lá. Eu falei, aquilo lá não é Deus, filho. Deus não está no meio de divisão nem de confusão, irmãos. Deus não está no meio do que você está querendo mostrar para a igreja, não. Deus está no meio daquilo que Ele quer fazer pela igreja. E você é a ferramenta. Mas no caso dele, não, aquela anta. Parou aqui na Santa Casa. Ele estava com tanta fome, mas com tanta fome, e entrou naquele caldo de mocotó. Oh, Jesus, tenha dó. E ainda disse pra ele, meu filho, não come isso aí demais, que é uma comida muito forte. Você tinha que começar de leve, um pãozinho, um negócio. Você sabe, eu já fiquei praticamente quase um ano sem comer comida, só comia coisa batida. Eu sei que quando eu fui comer, eu senti aquilo igual uma pedra dentro de mim. Então assim, ele entrou com aquela fraqueza toda e bateu naquele mocotó de osso assim, com aquelas lapas de couro, e mandou pra dentro. A conta chegou, meu irmão. O homem passou mal, começou a ficar amarelo e já caiu pro chão lá. Foi assim, logo de imediato. Porque o que ele queria mostrar para nós, ele conseguiu. Mostrar que ele não era Jesus. Jesus sim, passou 40 dias, 40 noites. Qual foi o outro que fez isso, pastor? Moisés. Mas o Senhor estava com ele. Essa é a diferença. O seu desafio. O Senhor está junto, porque se está junto é em segredo. E quem vai saber o resultado é só você. A igreja não precisa saber, viu? Amém? Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, poderoso, digno de toda honra e glória no nosso meio. Nesta noite, meu Deus, estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Agradeço pela vida do Rael, família, toda a sua família hoje, pela vida do Batista, da irmã Edna e sucessivamente as outras pessoas que estão aí. Deus abençoe grandemente a vida do pastor Cidercino, que não está aí hoje, porque estão vinculados à tua obra em algum outro canto. Abençoe grandemente a vida da pastora Maria, a sua mãe Joana, aqui em Tangará da Serra. Que eles venham, meu Deus, cada dia mais ser e continuar sendo, muitas vezes, o nosso apoio, o nosso encontro com algumas respostas que nós procuramos aqui, que depende de vasos, Pai, para ser usados por Deus, para nos alertar de muita coisa. Deus, quero agradecer a vida também pela vida do pastor Gilmar, da missionária Cida Lima, lá no Piauí, e os seus filhos, os negócios, e também, meu Deus, pelo ministério de cada um deles. Meu Senhor, apresento nesta noite também a vida da irmã Josefa e o irmão Laurentinho, Pai. Lá no Nordeste, a irmã Josefa está aqui, mas o Senhor vai levar de volta ao encontro daquele que é pai dos seus filhos.
Que o Senhor dê saúde a cada um deles, a irmã Kelly, ao irmão Júnior e a todos, Pai, que fazem parte desta família. Que o Senhor continue tendo o teu nome engrandecido e respeitado e adorado por essa família bem grande que o Senhor a conhece. Deus, Pai, apresenta a vida do Diadema, a toda a sua família. Senhor, ele vive pela estrada fora. E quem vive pela estrada fora está sujeito a muitas coisas que o inimigo prepara para nos derrotar. Pai, dê livramento, saúde às crianças, à esposa, e todos os seus sonhos sejam concluídos segundo o teu querer e a tua vontade. Senhor, meu Deus, abençoe a vida do missionário José e da missionária Nélia lá no Rio Grande do Sul. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente, porque o Senhor é Deus em todos os requisitos na vida deles. Meu Pai, nesta noite também te agradeço pela nossa vida, pela Anne, pela Samira, pela Carla, pelo nosso casamento. Abençoe, meu Deus, a vida de cada um de nós, a minha mãe, meus irmãos e todos aqueles, meu Deus, que dão ouvido à tua preciosa palavra. E desta maneira nós te agradecemos, em nome de Jesus, meu Pai. Dê tempo, meu Deus, para cada um de nós, para que possamos compreender quão precioso é ouvir o Senhor. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos. E todos dizem amém. E vamos dormir até amanhã. Talvez faça de tarde, senão vou fazer amanhã. Amém? Fique com Deus. Muito obrigado. E se nós não fizermos nada amanhã, só segunda-feira. Amém? Assim concluo o que Deus mandou falar na noite de hoje.